Tudinho para vocês, não sou eu não, é o Rafael Lazzarini, que é o idealizador do evento. Bom dia, Rafael. Bom dia, Tati, bom dia, Gil. Um beijo para Ana, pro Louro Mané. Obrigada, tô mandando um beijo para todo mundo. A gente quer saber o que é o SP2B, qual a ideia desse evento, que quem vier aqui vai encontrar, quais discussões. O SP2B, SP2B, é um grande festival de ideias, de discussões, de negócios também. Então, a gente está ocupando por 8 dias o Parque Ibirapuera, os prédios todos da OCA, o auditório, a Bienal, a Upacubra, para ter assuntos que vão desde saúde mental, bem-estar, ética, negócios, inteligência artificial, claro, o futuro do emprego, do trabalho. E esse evento, eu adorei, são mais de 750 painéis, 20 palcos. Ele está voltado aí para reunir empresas, líderes, muita gente, né? Muita gente, a gente fala de empreendedorismo, mas no sentido do empreendedorismo como uma força, sabe? Como aquela atitude perante a vida, de você ir lá e fazer. Empreender, pessoal, na raiz da palavra quer dizer tomar para si. Você pegar e fazer, construir o amanhã. E é sobre isso esse evento. Então dá uma dica, dá uma força aí para quem está querendo empreender, está pensando nisso. 3 dicas de ouro aí para quem está querendo entrar para o mundo dos negócios do empreendedorismo. Olha, eu acho que a primeira é não parar de aprender. Né? É um aprendizado constante, né? A vida é assim cada vez mais. 2, fazer, né? A capacidade de realizar, né? A resiliência de você acordar amanhã e fazer, ela é um grande diferencial. E a terceira, vim aqui no SP2B. Então, você vai lá, sp2b.com.br, tem uma programação gigantesca para todo mundo, tem muita coisa gratuita e a gente tem muito show também, porque a cultura faz parte da nossa vida, né? Uma parte essencial da nossa vida. Perfeito. Então, dica dada. Pega a dica, vem para a SP2B, que tem uma programação muito legal. Além da programação paga, também tem programação gratuita. É um evento aqui que a TV Globo é parceira. E só vem, Rafael já deu recado. Vem, Tati, vem, Gil, vem todo mundo. Vem, Louro. Obrigada, Letícia. Um beijo para você, bom trabalho. Ô, Gil, como é que é? Reforça pra gente, que você... Vamos reforçar. Tu quer que a galera consegue garantir comprar o ingresso, né? Deixa comigo. É o seguinte, tô aqui nervoso, Gil, calma, Gil e Tati. Olha, você vai entrar, abrir seu celularzinho ou computador, acessar o site sp2b.com.br/tickets. Rapidinho, fácil, comprou, comprou e vigorou. Muito bem. Agora, Gil, vamos bagunçar aqui mais você e pegar todo mundo desprevenido? O quê? Vamos pro sofá. Ai, vamos! Ai, chegou a hora da nossa fofoca. Tá na hora de falar de Amiga, eu tô com uma saudade. Por quê? Tu entrou de férias, depois eu entrei de férias, agora voltamos todo mundo de férias pra fofocarmos. Não, e você colocou o sarrafo lá em cima, né? Porque você faz as melhores reações do mundo com a Ana Maria. Ai, amiga. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou voltar de férias depois desse talento todo do meu amigo Gil aqui? Ai, amiga. Ai, pelo menos tá babado. Tá babado, gente. Vamos começar a falar de quem ama, cuida. E vamos começar por aquele... Eu não queria começar por ele, né? Mas vamos começar porque ele tá aparecendo muito, né? O seu Ademir. Lá, no caso, a denúncia da assédio sexual contra ele, a Pilar resolveu procurar o Pedro. Olha a ousadia dela. Mas ele não deitou pra ela, não, né? Mas, meu amor, não deita, não, pra ele aprender a ser gente. Mas sabe o que dá raiva? Aqui entre nós. É porque ela acha realmente que todo mundo, com o jeitinho dela, vai acreditar nela. Ou que vai se vender pra ela. Mas ou que ela vai dar um jeito. inteira acontecendo isso, né, Gil? Só que aí calhou dela cair com pessoas que não Pedro, batem essa... Ai, meu amor. O Pedro vai deitar pra ela. Ai, jamais. Jamais. Aí o clima esquentou, né, entre a conversa do... Que ele chega a devolver a bolsa dela. Tipo, querida, pode ir, tá? Ele pode acabou ir, com tudo. Ir. Ai, me diga, amiga, desculpa, Adriana. Por favor. Amiga, como é que você vê um homem desse, amiga, e você não se agarra em cima dele? Como é que você não pula em cima de um homem desse, amiga? Me diz. Vai acontecer, né? Vai. Pelo que a gente sabe, vai acontecer. Agora, vamos chamar um rápido intervalo, porque o nosso papo de quem ama cuida continua aqui, porque o Gil certamente vai pedir spoiler, aquela coisa, mas eu confesso que quem tá sabendo de spoiler é ele. Não sai daí, 11h34. O Estrelas da Casa tá aí. Agora é Estrelas, com S.
de sucesso? Coletivo. Formação de grupo, gente. Tem vírgula, vai separar nessa oração teu nome na minha paixão. Eu gosto de abrir os braços e sentir a voz do povo. Ah, aquela coisa boa, sabe? Eu sou muito de emoção, eu sou emocionada. Eu sempre fui apaixonada por você. Acho que eu nasci pra isso. Quando é seu momento, não tem jeito. Nada te apaga, sabe? Cada detalhe que perdi foi um grão. E quantos grãos deixei cair. Tem gente talentosa, vai ter, gente. Nós estamos na Globo. Mas o talento do outro, o brilho do outro não anula o meu. Do pé que brotou Maria, minha Margarida nasceu. E o meu jardim na vida ressecou. Me encaixar em grupos, eu acho que é uma coisa muito tranquila. Eu gosto muito dessa parte da harmonia vocal. Eu acho lindo. O que não apagou, em mim nada mudou. Eu sei que o sonho ainda pode acontecer. Pode acontecer. Ó elas aí, ó. Já vem com molho de pagodinho. Dia 25, estreia um novo Estrelas da Casa. Porque aqui é assim, estrelas a gente faz em casa. Mais Você, o seu dia pode ser mais. É apresentado por Sempre Lá. Tá rolando o feirão Tramontina Sempre Lá. Aproveita o preço. A gripe chegou em casa com você? Não improvise. Com Vick Pirena, sinta o alívio em minutos e mande a gripe dormir. Pirena, alívio rápido 3 em 1. E pro dia, alívio 7 em 1 em cápsulas. Minha gente, em A Nobreza do Amor, a chegada de Omara Barro Preto movimentou a cidade. E também os corações. Tonho tá com uma pontinha de ciúme de Alica, viu? E aí, será que vai dar pano pra manga? Agora você acha que a Alica vai deixar Barro Preto e voltar pra Batanga pra retomar o reino? Sim, com certeza. Tá torcendo por isso, né? Tô, sim. Eu também, não vou mentir. Edith, e A Nobreza do Amor, hein? Você acha que Omar leva Lúcia, Alica embora? Não, Alica tem que ficar com Tom, e foi o homem que ela escolheu pra vida dela. É? Ele vai ser um príncipe bonito, Ele vai ser né? o príncipe gostoso dela. Ai, adoro, Edith! Eu acho que as coisas vão se resolver e tudo vai acabar aquele amor. É. Hoje tem, hein? A Nobreza do Amor, a nossa novela das 7 de segunda a sábado na tela da Rede Bahia. Precisando de dinheiro? A Crefisa resolve. Aqui, aposentado, pensionista, servidor público e baixa renda conta com o empréstimo mais rápido do Brasil. Contrate seu empréstimo e receba em segundos, mesmo se estiver negativado. É rápido e seguro. Conte com a Crefisa para te apoiar em todas as fases da sua vida. Contrate pelo WhatsApp ou ligue grátis 0800 703 8888. Crefisa, sempre que você precisa. Vem pra minha que eu já nosso a história de lá. A alegria da criação, a alegria do encontro também. A alegria da criação dos tribalistas! Tribalistas é uma coisa que vai além da gente e que faz parte das nossas histórias. Estando juntos ou não, os tribalistas vão estar ali. E a gente se autodeclara, viu? Meu melhor amigo é o meu amor. A gente vira criança quando tá junto. Amanhã, depois de Pablo e Luizão, vamos ouvir um pouquinho de Velha Infância? Bora conversar? Oferecimento Itaú. Feito IA. Feito você. Estamos de volta, voltando com Quem Ama Cuida. Porque estávamos falando do encontro da Pilar com o Pedro antes do intervalo. E agora a gente tem o Ademir, que estava dirigindo e acabou flagrando a sua ex-secretária Sueli conversando com quem? Adriana. Adriana? A mulher. Agora, Thiago segue na missão
de infernizar a vida da Ingrid, tudo por conta do cargo de presidência da joalheria da família Brandão. Ele saiu muito magoado, né? Amiga, posso dar um baile aqui? E ele disse que nunca mais ia nem pisar lá. Ai, posso falar? Posso falar? Desculpa, Tiago, é outro também que eu tô com ranço. Eu gosto da Ingrid, não gosto mais. Mas o que é que ele ganha? Eu queria deixar registrado aqui. Com isso, que tá feio. Tiago, para que tá feio, Tiago. Que coisa horrorosa. A Ingrid vale alguma coisa? Não vale nada. Mas tu fica nessa, que coisa feia, menino. Sabe aquela pessoa com uma dor de cotovelo? Já saiu, tu já perdeu. Eu entendo, né? Mas ele não já tinha falado pra ela, amiga, tudo isso. Pra que ele ficar voltando o tempo inteiro, pra ficar reforçando que ele é melhor, que ele sabe. Ele não já falou, amiga. Desculpa, Tiago, desculpa. Agora eu quero saber a sua opinião também, porque a Adriana tava toda felizinha, finalmente conseguiu um emprego de garçonete no restaurante do Laurindo. E aí ela tava lá, de boa. Usa a própria saúde pra manipular ele, gente. Ô, mulher, tu tão bonita, e eu acho tu que ele inteligente. só tá com ela porque ele fez uma promessa de não abandonar ela, tipo... Eu tô contigo. Manda uma mensagem pra ela, amiga. Pra Bruninha? Pra ela entender, ela é uma mulher forte, bonita. Vai, manda. O próprio Thiago, gente. Thiago tá dando sopa aí, apaixonado por você, Bruna. E tu fica valorizando outro moço que tá na tua cara, que ele gosta da Adriana. E o Brasil inteiro também gosta dele com a Adriana. Não, amiga. E ela botando a vida dela em risco, cara de homem. Por conta de homem, mulher. Tu é bonita, te valoriza, cabeça pra cima, vai pra outra. Oxi, nervoso. Agora, amiga, já que a gente falou aqui, né, deixa eu te pedir uma coisa. Pede delicadinho. Manda um spoilerzinho pra nós. Você que podia mandar hoje, né? Porque tu sabe mais do que eu. Ai, amiga, eu soube de uma fofoca. Ó, o que a gente sabe é que vai rolar beijo Isso que eu ia de falar. Pedro e de Adriana. Só beijo não, amiga. Tu tá achando que vai... Eu acho, amiga, eles vão ter a primeira vaca, tchaki. Ah, Brasil! Porque até então eles não... Gente, aqui entre nós, fica aqui... Até agora... Joel conversando sobre Francesca. A Francesca que agora tá dominando tudo. Todo mundo sabe que ela já é uma fantasma. Ficou um tempinho fora, mas ela voltou agora. Voltou. Mas assim, amiga, agora só pra fechar... O negócio do anel lá... Eita, vem um anel! Solta Adriana, minha gente, vai lembrar que ela tem um anel. Lembra aquele anel? Mas não é que é um anel que vale muito. É um anel que tem um detalhe dentro. Tem um detalhe dentro, aí a Adriana vai olhar. Grande vai ser a vitória da Seva, que ela vai encher a bufunfa dela, meu amor, vem a Adriana rica. Então vambora assistir essa semana de Quem Ama Cuida, porque tá muito bom. E amanhã precisamos dizer que tem estreia no Mais Você. Vai começar a nova temporada do Jogo de Panelas aqui em São Paulo. 6 participantes vão oferecer jantares temáticos, com direito à entrada, prato principal e sobremesa pro restante da galera. Olha só o que vem por aí. Eita, cadê? São Paulo! Agora vamos pra cenoura. Para tudo! Tapioca granulada. Dá licença, tô entrando. Agora eu tenho uma surpresa pra vocês. Misericórdia, gente, assim, eu tô extremamente animado. Pode falar aqui, gente. A gente garante pra vocês que tá incrível. Pela chamada já deu pra ver. Não, deu pra ver agora, só no finalzinho, olha. O anfitrião no final, gente, que somar mais pontos, leva pra casa o título de campeão e um prêmio de 20 mil reais. Então, assim, fica coladinho porque eles vão vigorar e você aí vai se surpreender muito. Agora, antes de encerrar, a gente queria mostrar o que a Ana Maria fez depois de receber uma homenagem lá na Universidade de São Paulo. Que a gente mostrou pra vocês, ela distribuiu coxinhas pra todo mundo lá no evento. Olha, o momento que ela fala. Distribuiu coxinhas, gente. Você imagina a maravilha. Ai, queria estar lá. Olha lá, tá a felicidade do povo.
A melhor coxinha do Brasil. Tá aí, ó. Pode entregar. Amamos, gente. O William tá aqui, ó. Ó, cada uma delas, ó, como tá bonitinho. Olha lá. Tá bonitinho assim, feita à mão pelo meu pessoal da cozinha. Olha. Espero que vocês gostem e que, ó, mereceu uma coxinha. E que vocês saboreiem. E depois vocês me digam se é nota 10, né? Nota 1000. Gente, Ana Maria sendo Ana Maria. Ai, o Mais Você de hoje termina aqui. Amanhã, a Maria tá de volta. Um beijo pra vocês, viu? Gente, um beijo, muito obrigado pela sua companhia, por ter aguentado a gente aqui, que amanhã a nossa rainha tá de volta. Beijo! Beijo pra vocês! Eita, vai! Mais Você, o seu dia pode ser mais. Foi apresentado por Sempre Lá. Tá rolando o Feirão Tramontina Sempre Lá. Aproveita o preço. Panela de Bairro, um novo programa semanal para você. Todo sábado às 11h45, antes do Bahia Meio-Dia. Bahia Meio-Dia. Oferecimento. Iga Center. 3 lojas para melhor atender. O parceiro forte do Oeste Baiano. E Cooper Farms. Cooperar é cultivar o futuro. 11h48, é segunda-feira, 10 de agosto, e o seu Bahia Meio-Dia está chegando com imagens da ponte que liga Ibotirama a Muquem do São Francisco. Olha o movimento, isso é o escoamento da safra que acontece nesse momento no nosso oeste da Bahia. Nesse momento também, 35 graus em Ibotirama e pode chegar a 37 hoje e vale aquele alerta de tempo seco ainda, viu gente? Você que está na região oeste do estado. Vamos girar, vamos para o norte? Juazeiro, a ponte que liga a Bahia a Pernambuco, também movimentada, mas sem nenhuma retenção, e a temperatura nesse momento para Juazeiro é de 30 graus, podendo chegar aos 33. É uma semana de temperaturas altas no oeste e também no norte do estado. Seja muito bem-vindo, você que está chegando aqui agora no seu Bahia Meio-Dia, para poder ficar muito bem informado com tudo que mais de importante acontece nessas duas regiões. Vamos dar uma passada nos nossos assuntos, porque foi um final de semana violento, gente. Em Luiz Eduardo Magalhães, 2 homens foram mortos a tiros em casos diferentes e outras 3 pessoas ficaram feridas, sendo 2 em uma tentativa de homicídio. Os crimes aconteceram nos bairros do Sol do Cerrado, Jardim das Acácias e também do Santa Cruz. O Gabriel Pires traz as informações pra gente. Olá, Gabriel, bom dia. A Polícia Civil já abriu inquérito para investigar esses 3 casos, Miller. Muito bom dia para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio-Dia. Foram 2 homicídios, 3 tentativas de homicídio e um homem também foi espancado e encaminhado para a rede hospitalar. 2 pessoas que foram alvos aí das tentativas de homicídio tiveram que ser transferidas para o Hospital do Oeste em Barreiras, uma unidade com mais recursos para o atendimento médico. Já 2 pessoas que morreram nos homicídios já tiveram os corpos liberados pelo Instituto Médico Legal aqui do município. Daqui a pouco eu volto no Bahia Meio-Dia contando todos os detalhes. É com você. Tá certo, Gabriel. Muito obrigado pelas informações. A gente viu na tarde ali 2 mortos e 2 feridos, mas Gabriel já atualizou. São 3 feridos nesses casos. Daqui a pouco mais detalhes. 11h50, vou te contar também que uma operação de combate à agiotagem, extorsão e lavagem de dinheiro foi realizada pela Polícia Civil, sabe onde? Em Senhor do Bonfim. Essa operação cumpriu mandados contra investigados por um esquema que, segundo a polícia, gente, movimentou mais de 10 milhões de reais. Tiago Santos vai aparecer aqui pra gente e já tem atualizações. Tiago, bom dia para você. Miller, muito bom dia para você, para os colegas repórteres e para quem acompanha o nosso Bahia Meio-Dia. Essa operação ela foi deflagrada pela Polícia Civil lá em Senhor do Bonfim, como você disse, para cumprir os mandados de prisão e também de busca e apreensão. 2 pessoas foram presas, né, que são investigadas por esses crimes de extorsão, lavagem de dinheiro.
e entre eles está um policial militar de 55 anos. Já eu volto aqui no Bahia Meio Dia, Miller, explicando como é que funcionava a atuação dessa organização criminosa e como foi a prisão desses investigados em Senhor do Bonfim, aqui no norte baiano. Miller. Impressionante o montante que eles movimentaram. Até já, Thiago. Olha, um acidente entre uma motocicleta e um carro deixou uma pessoa morta na manhã de hoje, na BA-463, em São Desidério. Essa batida aconteceu no trecho de Roda Velha, por volta das 6h30 da manhã. E o Carlos Augusto está ao vivo com outros detalhes para a gente. Carlos, bom dia para você. Tudo bem, Miller? Bom dia para você, bom dia para todos que estão ligados no Jornal da Manhã, ou melhor, no Bahia Meio Dia, né? O acidente aconteceu, então, nessa estrada muito movimentada, né? BA-463, e é mais um acidente corriqueiro que acontece nos fins de semana aqui no Oeste, né? Normalmente, quando a semana começa, a gente traz muitas ocorrências de trânsito, infelizmente. E, segundo a Polícia Militar, que confirmou o acidente, uma pessoa morreu. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes completos aqui do oeste do estado. Até já, Miller. Combinado, Carlos, até já. Olha, eu te conto também que em Juazeiro uma mulher foi impedida de embarcar com um cachorro em um ônibus que saía para a cidade de Correntina. Olha as imagens do cachorrinho aí. A mulher estava na cidade de Centro-Sé e seguiu para a rodoviária de Juazeiro para pegar o transporte. E o cachorro estava numa caixa específica para ela transportá-lo, mas ela não conseguiu seguir viagem com ele e o animal teve que ficar na rodoviária. O fim dessa história eu vou te contar daqui a pouco. No distrito de Salitre, também em Juazeiro, moradores protestaram na manhã de hoje, na BA-210, isso próximo à entrada do Rodeadouro. Eles cobram melhorias no trecho entre as BAs 144 e 210, que, segundo os manifestantes, está em péssimas condições e prejudica o deslocamento e a produção agrícola da região. E no Oeste, gente, um homem de 23 anos foi conduzido pela polícia na manhã deste domingo. Isso porque, depois de ameaçar de morte a própria mãe e o padrasto. Segundo a polícia, o suspeito invadiu a casa da mãe e tentou agredir o casal. A ocorrência foi registrada por volta das 6 da manhã no bairro Cidade Universitária. E também tem oportunidade, estão abertas as inscrições para cursos técnicos do IFBA. A inscrição é de graça e pela internet. A Amanda Franco está com esse assunto e vai trazer outras informações para a gente. Oi, Amanda, bom dia. Oi, Miller, muito bom dia para você e a todos que estão acompanhando o Bahia Meio Dia, pois essa inscrição que começou hoje vai até o dia 10 de setembro. Preste atenção, tem vaga para Juazeiro, também tem vaga para Jacobina. Daqui a pouco eu falo quais são os cursos. Só lembrando, inscrição gratuita feita pela internet com a conta do Gov. Daqui a pouco eu trago todas as informações, Miller. É isso, oportunidade de crescimento de carreira também no Bahia Meio Dia. Obrigado, Amanda. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no seu Bahia Meio Dia. Fique com a gente porque o intervalo é rapidinho. O melhor de ser pai é viver cada momento, o primeiro sorriso, os passos inseguros, as descobertas do dia a dia. E para estar presente em cada fase, é preciso cuidar da saúde. Hoje o meu maior sonho é ver meu filho conquistar seu espaço, constituir sua família, e eu vou fazer o máximo para que isso aconteça. Acreditamos que prevenção é um gesto de amor. Por isso, neste Dia dos Pais, celebramos todos aqueles que estão sempre ao lado de quem mais importa e dizem: eu me cuido pelo meu filho. Poxa, vai ser um estresse limpar toda essa casa. Ô filhinha, não tem estresse não. É só a gente usar os produtos Dragão. Sujou? Usa Dragão. Usa, filhinha. O futuro da construção passa por quem busca conhecimento, inovação e novas conexões. Na Constru Nordeste 2026, profissionais e estudantes encontram uma programação sobre temas como industrialização da construção civil, tecnologia e sustentabilidade, com lideranças e especialistas de alto nível. E você ainda garante certificado de participação. Acesse construnordeste.com.br e confira a programação completa. Constru Nordeste 2026, de 12 a 14 de agosto no Centro de Convenções Salvador. Realização Bahia Eventos. Apoio Rede Bahia.
Bahia. A sua obra pode te levar muito mais longe. Participe da promoção Compra Premiada Permacom e Amanco. Na compra de R$50 em produtos Amanco, você ganha um cupom para concorrer a uma moto 0 km. Quanto mais comprar, mais chance você tem de ganhar. Vem pra Permacom e participe! Atenção! O Armazém Paraíba faz a promoção da pesada. Forno elétrico Mondial 52 litros, R$ 56,90 mensais. Freezer Electrolux 141 litros, R$ 209,90 mensais. Lavadora Color Mark 10 quilos, R$ 54,90 mensais. Caixa de som Mondial 550 watts de potência, R$ 59,90 mensais. Corra pra loja. São poucos dias no Armazém Paraíba, perto de você. 11h57, seu Bahia Meio Dia de volta com imagens da entrada da cidade de Paulo Afonso. Vocês estão vendo aí, ó, tá nublado o céu, mas não se engane não, tá abafado em Paulo Afonso, temperatura de 31 graus e não há previsão de chuva, pode chegar aos 33. Vamos pro oeste, vamos para Luiz Eduardo Magalhães, Avenida Brasília na sua tela, diferente de Paulo Afonso, ó, nenhuma nuvem no céu. Em Luiz Eduardo Magalhães, temperatura alta também, nesse momento 32 graus e pode chegar aos 35 sem chance de chuva e segue o alerta de umidade, podendo chegar abaixo dos 20%. Olha, 3 ocorrências envolvendo violência foram registradas em Lem, no oeste da Bahia, entre a noite de sábado e a madrugada de hoje. 2 homens foram mortos a tiros em casos diferentes e outras 3 pessoas ficaram feridas. Gabriel já adiantou alguns detalhes, são muitas ocorrências, um final de semana aí violento, né, Gabriel? Muito violento, que a Polícia Civil, Polícia Militar e demais órgãos de segurança tiveram aí que trabalhar bastante para atender essas 3 ocorrências, Miller. A Polícia Civil, inclusive, já abriu inquérito para investigar esses 3 casos. O primeiro que a gente traz, Miller, aconteceu no bairro Jardim das Acácias, na noite do domingo. Um homem de 40 anos, ele foi encontrado caído na rua, vítima de disparos de arma de fogo. Ele foi identificado como Alex da Silva Alves, de 40 anos. Ele foi encontrado, Miller, na rua Pau Ferro, no bairro Jardim das Acácias, aqui em Luiz Eduardo Magalhães. As equipes da Polícia Militar foram acionadas, foram até o local e encontraram um homem com diversos disparos de arma de fogo na região do tórax. A área foi isolada, o corpo foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica, trazido para o Instituto Médico Legal aqui de Luiz Eduardo Magalhães, onde já foi periciado e liberado para que a família possa ir fazer a despedida do Alex da Silva Alves. Outro caso registrado aqui em Luiz Eduardo Magalhães, este no sábado também vitimou um homem por disparos de arma de fogo. Foi no bairro Sol do Cerrado, na noite de sábado, por volta das 23 horas. O homem foi identificado como Enison Júnior Ribeiro Silva. Ele foi também atingido por disparos de arma de fogo, socorrido inicialmente para a unidade de pronto atendimento aqui de Luiz Eduardo Magalhães e depois ele foi transferido para o Hospital do Oeste, onde ele continua aí sendo acompanhado. Também nesse mesmo incidente, morreu o Rafael da Silva Ribeiro. Ele foi encontrado aí já sem sinais vitais, foi trazido aqui para a unidade de pronto trazido aqui para o Departamento de Polícia Técnica de Luiz Eduardo Magalhães, foi socorrido e depois ele não resistiu aos ferimentos e a família já fez aí a liberação do corpo para que faça a despedida do Rafael da Silva Ribeiro. Nesta mesma ocorrência, um homem ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital do Oeste em Barreiras devido à gravidade dos ferimentos que ele sofreu. A Polícia Civil também já abriu inquérito para investigar esse caso. A autoria ela é desconhecida e a polícia aí segue reunindo informações para identificar quem são os autores destes 2 crimes e também apontar as causas
destes homicídios. Lembrando, um homicídio foi registrado no bairro Jardim das Acácias e vitimou o Alex da Silva Alves, e o outro homicídio foi registrado no bairro Sol do Cerrado e vitimou o Rafael da Silva Ribeiro. Nesta mesma ocorrência do Sol do Cerrado, um outro homem foi baleado, levado para a UPA de Luiz Eduardo Magalhães e, devido à gravidade dos ferimentos, encaminhado para o Hospital do Oeste em Barreiras. O terceiro caso que a gente registra aqui no Bahia Meio Dia aconteceu durante a madrugada no bairro Santa Cruz, na Rua Santana, no bairro Santa Cruz, aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Foi por volta das 2h40, segundo informações que nós conseguimos colher, um homem estava dentro de um veículo e outro homem chegou próximo a esse veículo para tentar retirá-lo do carro. Neste momento, o homem que estava dentro do carro atentou contra o outro com golpes de arma branca. Um primo desse homem que foi atingido por golpes de arma branca chegou também até o local e também foi atingido. Os dois foram socorridos, encaminhados para a UPA aqui de Luiz Eduardo Magalhães, onde foram aí realizados atendimentos médicos devido à situação em que eles estavam. Populares que também estavam aí na Rua Santana, no bairro Santa Cruz, próximo a um comércio, então pegaram esse homem que estava dentro do carro e que esfaqueou os outros dois e agrediram ele. Ele também foi socorrido e encaminhado para a rede hospitalar aqui da cidade. Nos 3 casos, Miller, a Polícia Civil ela abriu inquérito para investigar tudo que envolveu esses 2 homicídios, uma tentativa e outras 2 tentativas de homicídio no final de semana aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Eu volto com você. A Polícia Militar teve muito trabalho e agora a Polícia Civil para poder esclarecer todas essas histórias, né? 2 mortes e aí numa delas ainda teve uma tentativa de morte e num outro caso essa briga generalizada aí depois de um homem esfaquear o outro, que resultou em mais 2 feridos. Tudo isso em Luiz Eduardo Magalhães, entre o sábado de madrugada e o domingo de manhã. Então a gente vai seguir acompanhando, qualquer novidade o Gabriel vai trazer aqui pra gente no seu Bahia Meio Dia. Olha, 12h03, eu te conto agora que um homem de 43 anos foi preso pela Polícia Civil em Juazeiro, investigado por abusos e violência sexual, gente, contra as 2 filhas. Segundo a polícia, uma das vítimas, hoje com 19 anos, sofreu abusos praticados pelo pai desde a infância. A irmã dela, que é adolescente, também é apontada como vítima. Após as denúncias, foi instaurado um inquérito, solicitadas medidas protetivas de afastamento do pai com essas vítimas e a prisão preventiva do investigado foi autorizada pela Justiça. O homem foi levado para uma unidade policial e permanece à disposição da Justiça. Olha, te conto agora que uma operação de combate à agiotagem e extorsão, lavagem de dinheiro, foi realizada pela Polícia Civil em Senhor do Bonfim. A gente já falou sobre isso aqui no início do Bahia Meio Dia, mas agora os detalhes com o Thiago Santos. 10 milhões de reais a quantia que esses agiotas apontados pela polícia movimentaram, né, Thiago? Exatamente, Miller. Essa operação ela foi deflagrada pela Polícia Civil de Senhor do Bonfim com o objetivo de cumprir 2 mandados de prisão e também um mandado de busca e apreensão, né, contra investigados pelos crimes de extorsão, lavagem de dinheiro e também agiotagem. Esses mandados eles foram cumpridos em um condomínio lá da cidade de Senhor do Bonfim. De acordo com as informações repassadas aí pela Polícia Civil, um homem de 43 anos, que é apontado como chefe desse esquema criminoso, está entre os presos. O esquema, Miller, funcionava da seguinte forma: segundo a Polícia Civil, esse suspeito de 43 anos emprestava dinheiro a juros a partir de capital de origem ilícita, ou seja, irregular, e posteriormente extorquia as vítimas com juros exorbitantes, empregando também graves ameaças e, inclusive, um caso recente aí, segundo a polícia, ele ameaçou de despejo uma idosa, mãe de uma
devedora da única casa de morada dela. Então, além dos juros exorbitantes, ele utilizava de ameaça para poder constranger, né, essas vítimas. A esposa do suspeito, desse homem de 43 anos, uma mulher, essa mulher tem 28, disse à polícia que ela também tem participação nesse esquema criminoso. Ela é investigada, né, na lavagem de capitais. Suas contas bancárias, a conta bancária dessa mulher, né, dessa companheira desse chefe da organização criminosa, eram utilizadas na operação e havia usufruto direto dos valores. Ela se encontra foragida. O marido foi preso, o chefe do esquema, e a esposa dele, de 28 anos, está foragida. Além das próprias contas, olha que absurdo, Miller, o suspeito utilizava as contas do filho menor de 17 anos, que movimentou aí mais de 2 milhões de reais nos últimos 2 anos. Isso na conta somente desse adolescente de 17 anos. Mas ao todo, o esquema movimentou cerca de 10 milhões de reais. Além desse casal, né, um outro investigado é um policial militar de 55 anos, que segundo a polícia também é suspeito de participação nos crimes, mediante a atuação nas cobranças dos valores emprestados aos credores. Diante desse caso, a polícia, né, a justiça decretou aí que contas bancárias fossem bloqueadas, casas também luxuosas fossem aí bloqueadas, né, tivesse essa intervenção da justiça. O policial militar, ele foi conduzido ao batalhão de choque, inclusive pedimos um posicionamento da Polícia Militar da Bahia sobre essa situação. Até o presente momento não tivemos retorno. Já o chefe da organização criminosa foi trazido para o conjunto penal aqui de Juazeiro, onde segue à disposição da justiça. E só reforçando, a esposa dele, uma jovem de 28 anos, está foragida e também, segundo a polícia, participava desse esquema criminoso que movimentou aí cerca de 10 milhões de reais. Volto contigo, Miller. Tiago, obrigado pelas informações. Olha, 12:07, te conto agora que um homem de 23 anos foi conduzido pela polícia na manhã deste domingo em Luiz Eduardo Magalhães, depois de ameaçar de morte a própria mãe e o padrasto. Segundo a polícia, o suspeito invadiu a residência da mãe e tentou agredir o casal. A ocorrência foi registrada por volta das 6 da manhã no bairro Cidade Universitária. As equipes foram acionadas e fizeram a condução do homem e das vítimas ao Distrito Integrado de Segurança Pública, o DISEP, onde a ocorrência foi registrada e foram adotadas as medidas cabíveis. Olha, um acidente entre uma motocicleta e um carro deixou uma pessoa morta na manhã de hoje, na BA-463, isso em São Desidério. A batida aconteceu no trevo de Roda Velha por volta das 6h30 da manhã. O Carlos Augusto está ao vivo e tem mais detalhes para a gente. Como é que aconteceu isso, Carlos? Tudo bem, Miller? Boa tarde para você, né? Boa tarde para todos que estão acompanhando o Bahia Meio Dia desse comecinho de semana, né? Segunda-feira com muito sol, muito vento também aqui no oeste do estado, em Barreiras, de onde a gente fala ao vivo, mas a temperatura para variar lá em cima, viu, Miller? Passando aí dos 34 graus, um dia de sol sem nuvens e muito calor aqui no oeste. Mas olha, esse acidente foi registrado hoje cedo, né? Por volta das 6h30 da manhã, estava amanhecendo o dia, né? Na BA-463, uma importante rodovia que passa aqui pela região oeste do estado. Ela liga vários municípios, né, da nossa região e principalmente atravessa regiões onde existem várias fazendas, né, que fazem plantios de grãos e de fibras aqui no oeste do estado. E justamente por causa disso, pela questão da localização da estrada, né, ela tem muito movimento, principalmente nessa época do ano. A colheita do algodão está aí em ritmo acelerado, né, muitos caminhões, muitas carretas passando por essa rodovia, mas esse acidente, segundo a Polícia Militar, né, que atendeu a ocorrência, foi envolvendo um carro de passeio e uma moto, né, confirmando então, mais ou menos por volta das 6h30 da manhã, BA-463, que fica no trecho de Rola Velha, um distrito, né, um povoado que pertence ao município de São Desidério, um dos maiores produtores de grãos aqui do oeste do estado. Então, essa motocicleta bateu num carro. A informação que a gente tem levantada pela produção aqui da TV Oeste é que uma pessoa morreu no local, muito provavelmente uma pessoa que estava na moto. Só que a identificação ainda não saiu,
por conta da questão da documentação, né? Está sendo feita uma perícia detalhada do que foi que aconteceu e o nome da pessoa que morreu, muito provavelmente, repetindo, da moto, ainda não foi identificada. As circunstâncias do acidente também não foram informadas pela polícia, né? A gente está acompanhando esse caso desde as primeiras horas da manhã. A nossa produtora Janaína Ferreira está colada com o pessoal da Polícia Militar, né, mantendo um contato permanente para a gente ter informação mais detalhada realmente do que aconteceu. Então, um acidente envolvendo uma moto e um carro de passeio, uma morte, BA 463, estrada de Roda Velha, distrito de São Desidério. Miller, eu volto com você, né? Infelizmente, começamos a semana com mais uma ocorrência grave de trânsito aqui no oeste do estado. Miller. Estava comentando sobre isso aqui, Carlos. São muitos acidentes, né, e muitos crimes no final de semana. Especificamente esse que aconteceu aí em Roda Velha, é uma estrada importante, o Carlos lembrava, né? Ela passa por várias fazendas que produzem grãos. E essa BA 463, ela liga o distrito de Roda Velha, que é o mais importante de São Desidério, até a BR-020, que faz a ligação com Luiz Eduardo Magalhães e também com Brasília e outros estados da região do Mato Piba. Então, é uma estrada movimentada que exige muita atenção. Por vezes os produtores reclamam das condições da estrada, mas a gente ainda não sabe dizer, só a investigação vai dizer por que um dos veículos invadiu a pista, se aconteceu de fato isso, quem é que estava ali errado, se perdeu o controle do veículo, se houve algum buraco na pista ou a perda de visibilidade por condições do tempo no momento em que o acidente aconteceu. Mas o certo é mais um acidente que acontece próximo a Luiz Eduardo Magalhães, especificamente aí num trecho do distrito de Roda Velha, que pertence a São Desidério, mais um acidente num fim de semana e a gente registrando aqui, desejando força para essa família. 12h12 agora, a gente vai falar que um homem de 27 anos foi encontrado morto às margens do Rio São Francisco, isso em Barra, também no oeste do estado. Segundo a Polícia Militar, a vítima estava com as mãos e os pés amarrados. Gabriel Pires, então sinais de tortura também nesse crime, né? Tortura e execução. Inclusive, esse homem aí estava com uma camisa sobre a cabeça, viu, Miller? Identificando aí que ele não tinha nenhuma ciência de quem foram as pessoas que cometeram esse crime contra ele. E esse corpo, Miller, foi encontrado na manhã de sexta-feira, às margens do Rio São Francisco, no município de Barra, aqui no oeste do estado. O corpo estava aí localizado a cerca de 3 quilômetros após a ponte que liga os municípios de Barra à cidade de Xique-Xique, bem próximo a uma fazenda que fica ali às margens do Rio São Francisco, no município de Barra. Segundo as informações que foram repassadas pelas equipes da Polícia Militar, a vítima foi identificada como Gabriel Washington dos Santos Silva, de 27 anos. Ele foi encontrado com uma camisa cobrindo a região da cabeça e com as mãos e os pés amarrados com fios elétricos. A Polícia Militar foi acionada, foi até o local a partir de informações que foram passadas por populares e encontraram este homem de 27 anos já sem sinais vitais. O corpo dele foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica e encaminhado aí para o Instituto Médico Legal, onde passou por perícia e depois foi liberado para que a família pudesse fazer o sepultamento. A Polícia Civil registrou essa ocorrência, já abriu inquérito para investigar as circunstâncias que levaram à morte do Gabriel Washington, de 27 anos. A informação inicial é que ele tenha sido aí vítima de tortura, teve as mãos e os pés amarrados por fios elétricos, também teve a cabeça coberta por uma camisa e depois foi jogado dentro do Rio São Francisco, no município de Barra, onde o corpo foi encontrado próximo à ponte que liga as cidades de Barra e a cidade de Xique-Xique. A Polícia Civil agora vai buscar informações, identificar por onde o Gabriel Washington passou, também verificar se tem alguma evidência de participação de outras pessoas e a partir desse cruzamento de dados, com imagens de câmera de segurança, material colhido no celular do Gabriel Washington e também informações passadas por familiares populares, a Polícia Civil vai aí aprofundar as investigações para tentar encontrar quem são as pessoas que cometeram o homicídio do Gabriel Washington, de 27 anos, que foi encontrado na sexta-feira pela manhã, morto dentro do Rio São Francisco, no
município de Barra, aqui no oeste do estado. A suspeita inicial é que ele tenha sofrido tortura e tenha sido executado aí a partir das evidências que mostram as mãos e os pés amarrados e a cabeça coberta por uma camisa. Miller, eu volto contigo. Obrigado, Gabriel. Bom trabalho para você e para sua equipe. A gente falou de temperaturas altas no início do Bahia Meio Dia e a gente fala disso também agora porque o Corpo de Bombeiros precisou atuar no combate e monitoramento de incêndios florestais em municípios do Oeste Baiano. Olha as imagens aí. Isso foi no domingo, em Santa Rita de Cássia e Riachão das Neves. 35 bombeiros, com 7 caminhonetes e apoio até de drone, trabalharam no controle dos focos e no monitoramento das áreas. Em Barreiras, as equipes combateram um incêndio de grandes proporções na região do Arboreto 2. Já em Luiz Eduardo Magalhães, o trabalho foi realizado contra um incêndio em vegetação às margens da BR-242. Em Barra, as equipes fizeram ações preventivas em comunidades rurais, com orientações sobre queimadas e uso responsável do fogo, além do monitoramento de um ponto quente. A gente está vendo imagens aí, ó. Olha essa imagem que impressionante. Isso é Luiz Eduardo Magalhães, gente? Nossa! Aí, ó, no fundo da paisagem aí, você vê aquele ponto luminoso ali, tudo isso é fogo, né? É o tamanho das chamas que atingiram aí. Então, preocupante a situação no Oeste, justamente porque a gente fala de um momento de secura e temperaturas altas. Só deve voltar a chover na região oeste lá para setembro, outubro, por isso todo cuidado é pouco, principalmente quem é produtor rural, quem tem ali uma roça, é um pequeno agricultor, na hora de fazer uma queimada tem que fazer controlada com muita atenção. E você que é motorista que passa pelas estradas, até uma bituca de cigarro pode provocar um incêndio de grandes proporções. E aí, além de agredir a nossa natureza, danificar, prejudicar o meio ambiente, isso pode se estender para as residências e provocar também feridos graves ou mortes. Meio-dia 17, eu te conto agora que o IFBA, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, abriu hoje as inscrições para um processo seletivo de novos estudantes dos cursos técnicos integrados ao ensino médio para 2027. As inscrições são de graça e a Amanda Franco tem os detalhes para a gente. Amanda, como é que faz para se inscrever? Quem pode participar? Traz as informações para a gente. Miller, essa inscrição ela pode ser feita pela internet para aquelas pessoas, para aqueles estudantes que tenham acesso à internet, ou se ele não tiver acesso à rede online, ele pode ir lá no IFBA e fazer essa inscrição lá. O pessoal pode ajudar. Quem vai trazer essas informações sobre esse processo de inscrição é o Wagner Miranda, que é o coordenador do processo seletivo aqui de Juazeiro. Muito boa tarde para você. Essa inscrição começa hoje, vai até o dia 10, ou seja, os estudantes têm um mês aí para fazer essa inscrição. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar com vocês. Exatamente, começa hoje e vai até o dia 10 de setembro. E você pode fazer essa inscrição, na verdade você deve fazer essa inscrição pelo site do Cefet Minas ou pelo site do IFBA. Você entra, vai ser direcionado para fazer a inscrição lá pelo site. Agora fala um pouquinho sobre essas vagas aqui para Juazeiro. Em Juazeiro são 100 vagas, 2 cursos, 100 vagas aqui em Juazeiro. Tem vaga também para Jacobina, eu trago daqui a pouquinho. Vamos falar primeiro das vagas aqui de Juazeiro. Isso, para Juazeiro são 100 vagas, são 50 para segurança do trabalho e 50 para administração. Então você tem aí 100 oportunidades de poder entrar no IFBA. Atenção pessoal de Jacobina, são 320 vagas nos cursos de eletromecânica, informática, meio ambiente e mineração. O que é que precisa fazer para se inscrever? Então, a inscrição custa R$ 75,00, mas se a sua família é cadastrada no CAD único ou se você estudou fundamental em escola pública, você pode requerer a isenção da inscrição. Então, tudo isso é feito no próprio site do Cefet ou do IFBA, de Juazeiro, e aí a gente vai analisar e ver se você vai pagar os R$ 75,00 ou se vai ter a isenção. Agora, existe esse prazo para esses estudantes que têm um cadastro social solicitarem essa isenção? Existe. O prazo é exatamente esse prazo de um mês. Ele tem durante esse prazo para solicitar a inscrição. O prazo de isenção é feito no momento que você está fazendo a inscrição. Entendeu? Agora, esses estudantes, eles precisam ter a conta no Gov para fazer a inscrição lá na internet? Precisa. Sem o acesso ao Gov, não tem como fazer a inscrição. Então, isso é importante, porque se você tiver alguma dificuldade, você pode se direcionar ao IFBA, a gente vai ter uma equipe que vai lhe auxiliar a fazer essa conta e se inscrever.
A gente acaba não tendo esse acesso, o que dificulta, né? Tem até vontade de participar e quando é apenas online, acaba desistindo de se inscrever, não é isso? Exatamente. Então, não vai ser por falta de acesso que vocês vão ficar de fora de se inscrever no IFBA. Vou repetir aqui as vagas para Juazeiro. São 50 vagas para administração e 50 vagas para segurança do trabalho. São cursos gratuitos, cursos de educação profissional e técnica, vaga para Juazeiro, 100 vagas para Juazeiro, 320 vagas para Jacobina nos cursos de eletromecânica, informática, meio ambiente e mineração. Lembrando, o curso é gratuito, a inscrição é feita pela internet. Se você não tiver acesso à internet, pode ir no IFBA e dá tudo certo, sucesso. Miller, volto com você. Muito obrigado, Amanda. E é ensino público de qualidade, né? O Instituto Federal da Bahia, que tem vários campi aí ao longo do nosso estado e a gente tem que aproveitar. Vou mudar de câmera aqui para falar com vocês agora, 12h21. Daqui a pouco, depois do intervalo, vou te contar que um comerciante ficou no prejuízo após o fogo atingir o estabelecimento comercial, isso em Luiz Eduardo Magalhães. Estávamos falando de incêndio? Pois é, dessa vez prejuízo para esse comerciante. Eu volto já, o intervalo é rápido. Tá ligado que a Ultragás tá ligado em você? Pede no app ou no zap, tamo pronto pra atender você. É rapidinho, clique, clique, ó o gás chegando. Quando o assunto é energia, tamo junto inovando com elétrica ou biometano. Ultragás, somando energias. Um legado de força e coragem que transformou o agronegócio e que nasceu para continuar. Em uma noite memorável, o Sindicato dos Produtores Rurais de Luiz Eduardo Magalhães e a AproSoja Bahia promoveram a segunda edição do Homens do Campo. Evento que reconhece e valoriza a importância dos produtores rurais, que promovem o desenvolvimento econômico, social e a sustentabilidade do país. Até o Homens do Campo 2027. Realização: Sindicato dos Produtores Rurais de Luiz Eduardo Magalhães e a AproSoja Bahia, valorizando o agricultor. De segunda a sexta, a matinê que o Brasil assiste junto. O Festival Casa Nova continua na Casa Campos. Produtos em ofertas com parcelamento em até 10 vezes. Porcelanato grande, formato 70 por 70, por R$ 55,90 à vista ou em 10 vezes. Tubo de esgoto de 100, Tigre, por apenas R$ 88,49 à vista ou em 10 vezes. Plafon, embutir de LED 18 watts, saindo R$ 19,90 à vista ou em 10 vezes. Festival Casa Nova. Aproveite agora essa oportunidade. Eu e milhões de famílias confiamos na MedPrev. Você consulta especialistas e faz exames com valores reduzidos, sem taxas, mensalidades ou carência. É o melhor papel que você pode fazer por sua família. MedPrev, pague quando usar, use sempre que precisar. Meio-dia e 23, Bahia meio-dia de volta com imagens de Juazeiro, temperatura de 31 graus, não chove. No oeste do estado agora a gente vai mostrar para você Barreiras, BR-242, centro da cidade, 35 graus, meu povo, 35 graus em Barreiras e pode ficar mais quente ainda, pode chegar até os 36, a temperatura mínima por lá é de 20 graus e também não chove. Ó, te conto agora que os agricultores e moradores do distrito de Salitre, em Juazeiro, realizaram nessa manhã um protesto. Isso porque na BA-210, próxima à entrada do Rodeadouro, eles estão cobrando melhorias entre o trecho da 144 e da 210. Quem tem os detalhes para a gente é Tiago Santos. Tiago, por que eles estão protestando? A gente sabe que tem problemas ali, mas quais são esses problemas do trecho dessas duas rodovias? Então, Miller, segundo a comissão organizadora desse movimento, a problemática toda, né, a questão toda é que essas estradas vicinais e também esse trecho aí dessa BA são importantes
trechos de circulação de quem mora na zona rural, né, de quem mora nos povoados do Salitre. O Salitre é um distrito aqui de Juazeiro e dentro desse distrito há diversas comunidades, há diversos povoados. Então eles dizem, né, que as péssimas condições das estradas dificultam não somente a locomoção, né, dos moradores que precisam ir e vir dessas comunidades, mas também tem a questão da agricultura. Isso porque lá no Salitre são cultivadas diversas culturas, como a gente fala, né? No caso, manga, uva, melão, várias outras, goiaba, acerola, tomate, limão, enfim. E aí eles precisam também escoar essa produção, né? Sair da comunidade onde elas são plantadas e escoar para o mercado do produtor, enfim, para outros lugares. E as condições das estradas, obviamente, acaba causando aí transtornos, porque se elas não estão boas, tem toda uma dificuldade, né, no transporte, de atraso, veículos que acabam quebrando, coisas nesse sentido. Então, justamente para cobrar a melhoria, né, dessas estradas vicinais e também desse trecho da BA 144 que dá sentido a rodovia BA-210, eles fizeram esse protesto na manhã de hoje. Segundo eles, foram cerca de 250 participantes que estiveram reunidos realizando esse protesto, pedindo essa melhoria, porque segundo eles, a última manutenção, o último reparo nessas estradas foi há cerca de 10 anos, ou seja, muita coisa, claro, mudou de lá para cá. Esse protesto, Miller, ele começou nesse ponto da BA-210 e eles informaram para a gente, né, a comissão desse movimento lá do Salitre, eles informaram para a gente que eles foram retirados à força pela Polícia Militar, inclusive enviaram para a gente aqui uma nota de repúdio. Nessa nota, eles citam que a atuação policial foi marcada por intimidação e ameaças, com advertência de utilização de instrumentos de controle de dispersão. Disse também que eles exigiram que os manifestantes saíssem daquele local. Disse também essa comissão organizadora que todos os ofícios pertinentes foram encaminhados aos órgãos competentes e que não se tratava, portanto, de uma manifestação clandestina ou inesperada. Diante dessa situação, obviamente, procuramos a Polícia Militar daqui de Juazeiro, que através da sua assessoria de comunicação disse que acompanhou de forma preventiva a manifestação pacífica iniciada lá no distrito do Salitre, desdobrada em bloqueio na BA-210. Disse que esse movimento aconteceu em virtude dessas reivindicações e que, por meio do diálogo e da mediação entre as guarnições, foi pactuada a liberação gradual dos veículos. Então, a Polícia Militar não disse aí nada de ter sido, né, uma abordagem truculenta. Esse protesto começou nesse ponto da BA-210, eles seguiram logo após essa situação para a Prefeitura aqui de Juazeiro, na região central. Lá tiveram uma reunião com uma comissão da Prefeitura. A Prefeitura de Juazeiro também enviou uma nota, disse que já está atuando na recuperação de estradas vicinais de responsabilidade do município. Disse que entre as ações previstas está a recuperação da estrada que liga a BA-210 ao povoado do Junco. Disse que em relação a uma outra BR, a BR-122, entre o Junco e Umburanas, é de responsabilidade federal, mas que já existe um projeto para execução da obra. Procuramos também a Secretaria de Infraestrutura da Bahia, a CEINFRA, que disse que os serviços de manutenção no trecho do distrito do Junco, em Juazeiro, até o entroncamento da 210, onde houve o protesto, está em andamento, e disse que está realizando aí ações de tapa-buracos em alguns trechos lá da BA-210 e dessas comunidades que são adjacentes do Salitre. Então esse protesto ele começou bem cedinho, terminou na Prefeitura de Juazeiro, foram recebidos pela equipe da Prefeitura e agora eles seguem aí, né, esperando, na verdade, que essas melhorias de fato aconteçam nessas estradas vicinais que dão acesso ao Salitre, zona rural aqui da cidade. Miller. Que a gente espera e vamos seguir acompanhando. Obrigado, Thiago. Daqui a pouco eu quero conversar contigo de novo, gente, para falar da história daquele cachorro que a moradora não conseguiu embarcar, estava saindo do norte do estado para o oeste, em Correntina, e o cachorro teve que ficar na rodoviária. Daqui a pouquinho eu quero saber o final dessa história. Até já, Thiago.
Olha, um incêndio atingiu um estabelecimento comercial em Luiz Eduardo Magalhães. Isso aconteceu na madrugada desse domingo. O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado e o Gabriel Pires vai voltar aqui com a gente para contar detalhes desse caso. Gabriel. O proprietário teve um prejuízo aí, viu, Miller? Porque uma motocicleta ela foi atingida por este incêndio. Como você disse, esta ocorrência foi registrada na madrugada de domingo na rua Tamboril, bairro Jardim das Acácias, aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Por volta das 5 horas da manhã, uma equipe do 17º Batalhão de Corpo de Bombeiros foi acionado para atender esta ocorrência de incêndio. Ao chegarem no local, os bombeiros constataram que um funcionário do estabelecimento já havia utilizado um extintor portátil para combater inicialmente as chamas dentro deste estabelecimento comercial aqui em Luiz Eduardo Magalhães. No entanto, Miller, ainda havia materiais aí que estavam pegando fogo. As equipes do Corpo de Bombeiros então utilizaram os equipamentos, os materiais para tentar conter essas chamas e efetivamente aí conseguiram controlar o fogo. As equipes então conseguiram extinguir as chamas completamente, que estava aí concentrada principalmente em uma prateleira contendo materiais do estabelecimento comercial. As chamas, elas causaram danos dentro do estabelecimento, em um freezer e também uma motocicleta que se encontrava dentro do interior deste comércio. Após a extinção do fogo, os bombeiros realizaram então um rescaldo para eliminar possíveis novos focos e conseguiram aí garantir a segurança do local. O Corpo de Bombeiros, Miller, alerta que esta atuação inicial do funcionário do estabelecimento que utilizou um extintor portátil foi de fundamental importância para que esse fogo não se propagasse, e também a utilização de extintores como esse é uma obrigação em qualquer tipo de estabelecimento comercial. O Corpo de Bombeiros alerta que em casos como esse, uma atuação efetiva, rápida, pode aí contribuir para que o fogo seja extinto até a chegada dos oficiais do Corpo de Bombeiros que conseguiram aí conter as chamas e felizmente ninguém ficou ferido nesta ocorrência. Eu volto contigo. Muito obrigado pelas informações, Gabriel. Bom trabalho para você. Olha, 12h32, te conto agora que um homem foi preso em flagrante nesse final de semana em Barreiras, após descumprir uma medida protetiva e perseguir a vítima, gente, até a delegacia especializada de atendimento à mulher. Olha que história. O suspeito invadiu a unidade enquanto a mulher estava tentando registrar uma ocorrência na delegacia. Uma ocorrência de violência, lógico. Durante a ação, uma pistola calibre .40 e 15 munições foram apreendidas. Gente, o cara invadiu a delegacia para perseguir a mulher que estava registrando uma queixa e armado. O homem foi levado para procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça. Olha, 2 pessoas ficaram feridas após uma moto cair na BA-459 em Barreiras. Segundo a polícia, o pneu da moto estourou, fazendo o condutor perder o controle. Carlos Augusto tem outros detalhes dessa história. Carlos, como é que foi isso? Tá vendo, Miller? Mais uma ocorrência de trânsito, né? Impressionante. Chega no fim de semana, é um acidente atrás do outro. Esse acidente, essa ocorrência, né, ocorreu na sexta-feira, no finalzinho da tarde, comecinho da noite, entre 5h30 e 6 horas, né? A gente está atualizando esse assunto. Policiais militares foram chamados para atender essa ocorrência e nesta motocicleta que você se referiu, estavam 2 pessoas. A moto estava passando na BA-459, zona rural de Barreiras, nas proximidades mais ou menos do quilômetro 130, onde foi registrado o acidente. No local, né, os policiais militares que foram até o local para atender a ocorrência chegaram à conclusão que o acidente foi ocasionado pelo estouro de um dos pneus da motocicleta. Aí o que foi que aconteceu, né? O condutor perdeu o controle e ele e o passageiro, né, o carona,
acabaram indo para o chão, tiveram ferimentos, escoriações, né? E a Polícia Militar, por medida de precaução, agiu de forma correta, né? Entrou em contato com o pessoal do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que encaminhou uma unidade, então, de saúde para atender essas duas pessoas que estiveram feridas. Elas foram levadas para a UPA de Luiz Eduardo Magalhães, né? A unidade hospitalar que estava mais perto do local onde o acidente aconteceu. Durante a averiguação, aí já entra um problema, né? Foi constatado que o condutor, né, o piloto da moto, não possuía carteira nacional de habilitação, a CNH, e nem a permissão para dirigir. Ou seja, de uma simples ocorrência de trânsito envolvendo ferimentos nas duas pessoas, passou a acontecer uma infração grave de trânsito, né? Porque a lei do Código Nacional de Trânsito Brasileiro proíbe que qualquer pessoa conduza um tipo de veículo, né? Uma moto, um carro, um ônibus, uma caminhonete, um caminhão, enfim, tem que ter a carteira nacional de habilitação para dirigir. A ocorrência e o veículo foram apresentados na Delegacia de Polícia da cidade de Luiz Eduardo Magalhães para as medidas cabíveis. As duas pessoas foram atendidas na UPA e já voltaram para casa, não tiveram nenhum problema grave de saúde. Agora vão ter que se resolver na justiça em relação ao fato do condutor da moto estar pilotando sem a carteira nacional de habilitação, infração grave de trânsito. Mais um registro, então, de ocorrência aqui nas rodovias do oeste do estado. Estou voltando com você, Miller. Carlos, muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para você e para sua equipe aí. Olha, 12h36, quero te contar agora, gente, eu vou te contar agora a respeito de um cachorro que não conseguiu embarcar com a tutora lá em Juazeiro. As imagens dele aí, ó. Parece ser um vira-latinha, né, gente? Ela estava indo para Correntina, ela saiu de Santo Sé, parou em Juazeiro, ia pegar o ônibus lá em Juazeiro e aí precisava embarcar para Correntina. No entanto, quando chegou na rodoviária, mesmo com a caixinha de transporte, não conseguiu embarcar. E aí, essa história, quem vai explicar para a gente é o Thiago Santos, porque todo mundo quer saber, né? Se eu tenho um pet, como é que eu faço para viajar com ele? Então ele vai trazer para a gente detalhes também do que aconteceu com esse cachorro. Thiago, então traz para a gente as informações. Primeiro essa história, né, em Juazeiro, a tutora queria viajar com o cachorrinho, estava com a caixa de transporte, mas não conseguiu. O que é que aconteceu com esse cachorrinho que ficou na rodoviária? Pois é, Mila, a história é triste, né? Pra gente que tem pet, que gosta de animais, a gente fica imaginando, inclusive, a dor, né, dessa tutora de ter que embarcar, porque não queria, não podia perder a sua passagem. Ela veio de Santo Sé, aqui para a rodoviária de Juazeiro, e na rodoviária de Juazeiro ia pegar esse ônibus com destino à cidade de Correntina, no oeste baiano. E ela estava com esse animalzinho, né, que é o bingo, pequeno bingo. Ele estava dentro de uma caixa de transportadora, né, de uma caixa adequada, porém, no momento que chegou na rodoviária, né, que foi tentar entrar nesse ônibus que seguiria lá para a cidade de Correntina, o motorista informou que ela não poderia embarcar com esse cachorrinho porque ela não estava com a carteira de vacina em mãos. E aí, diante dessa situação, a dona obviamente ficou preocupada, mas, como eu disse, não pôde recuar, né, da situação, precisou pegar o seu ônibus e, infelizmente, esse cachorrinho, o bingo, ficou na rodoviária de Juazeiro. Ele, felizmente, foi abordado aí, né, ele foi resgatado, melhor dizendo, por funcionários de um posto de gasolina que fica do lado da rodoviária aqui de Juazeiro, né? Logo após a dona partir, foi acolhido por esses funcionários. Posteriormente, ele foi acolhido também por uma pessoa chamada de Maria Aparecida Maria. O nome social dela é Cida Ativista, ela faz parte de uma ONG, né, que está inclusive aí à frente dessa situação para devolver esse animal, né, o bingo, para a família. Ela gravou um vídeo para a gente com o pequeno bingo, a gente vai ouvir agora o que disse a Cida Ativista, que foi uma das pessoas que acabou acolhendo esse pet. Vamos ouvir o que ela fala. Pessoal, sobre o animalzinho que foi barrado na rodoviária de Juazeiro, ele estava vindo em Santo Sé para viajar com sua tutora.
e ela teve que deixar o animal e embarcar sozinha no ônibus. Então, eu, filha da dentista, vim resgatar o animal vai para minha casa e depois vai ser devolvido para a família. O animal era de uma criança, inclusive está no vídeo. A criança está doente, a criança chora o tempo todo, inclusive está no vídeo, a criança chorando, pedindo, pelo amor de Deus, para levar esse animal e não, infelizmente, a empresa não teve a humildade de autorizar o embarque desse animal. Eu vim aqui pegar e vou devolver para a família. Bom, situação bem delicada, né? Então, o pessoal do posto de gasolina acolheu o Bingo, depois essa protetora também o acolheu e está ajudando aí nesse processo para que ele seja devolvido à família. Nós procuramos a empresa Aviação Catedral, que era a empresa, né, desse ônibus com destino à cidade de Correntina, cujo motorista disse que a tutora não poderia embarcar com ele. Entramos em contato para ter um posicionamento da empresa, saber da situação, quais são inclusive aí os procedimentos, né, adotados pela empresa em casos como esse, Miller, mas infelizmente até o presente momento nós não tivemos retorno. Mas a gente também entrou em contato com a Agerba, que é a responsável, né, pela administração das rodoviárias, desses transportes intermunicipais, rodoviários aqui da nossa Bahia. E a Agerba, respondendo ao seu questionamento inicial, explicou para a gente quais são os procedimentos necessários em casos como esse, né, uma pessoa que quer viajar com um pet. A Agerba informou para a gente, resumidamente, o seguinte, Miller: animais domésticos de pequeno porte com até 10 quilos podem embarcar, né, nesses ônibus, sejam cães ou gatos. Disse que no caso de cão-guia não tem limite de peso, tá? Mas ele precisa estar acompanhado aí do deficiente visual. Disse que não pode ser, né, transportado aí em ônibus urbanos, somente nesses ônibus rodoviários e também em embarcações, nesses ônibus intermunicipais. Disse que há um limite por 3 animais em cada viagem, né? No ônibus só podem ir 3 animais, e sendo 2 domésticos e um cão-guia. A Gerba informou para a gente que é proibido o transporte de fêmeas grávidas no cio ou ainda animais que ofereçam risco. E só para finalizar, é importante atestado veterinário de até 15 dias e também a carteira de vacinação contra a raiva e também a polivalente. Basicamente são esses aí os critérios básicos para fazer o transporte de pets em ônibus aqui na Bahia. Volto contigo, Mila. Tiago, obrigado então pelas informações. Só reforçando então, gente, atestado de até 15 dias para você embarcar com seu pet, carteira de vacinação também atualizada, e o pet pode ter até 10 quilos, no caso aí de gatos e cães de pequeno porte, até 10 quilos. Um animal, um cão-guia, que o deficiente visual precisa para poder se deslocar, aí não tem limite de peso. No caso dessa mulher, ela foi impedida de viajar com o cachorro porque faltou uma carteira de vacinação. Felizmente, as pessoas ali da rodoviária foram sensíveis, acolheram esse animalzinho e aí a presidente de uma ONG de Juazeiro foi lá resgatá-lo para depois devolvê-lo à família. Mas a criancinha está morrendo de saudade do Bingo e ele realmente muito simpático. A gente aqui também se sensibilizou com essa história, mas que também sirva aí para a gente de exemplo, né? Vai viajar com o cachorrinho, tem que estar com a carteira de vacinação atualizada e a autorização do veterinário. 12h43, te conto agora, ainda falando de pets, que um estudante de 16 anos encontrou uma forma criativa de unir a solidariedade com a sustentabilidade. Ela usa caixinhas de leite que iriam para o lixo. É a Maria Clara. Ela fabrica casinhas para cães e gatos de pequeno porte e doa para quem precisa proteger os animais. Vamos ver junto essa reportagem? Confira. Maria Clara fabrica as casinhas nas horas de folga da escola. O material que ela precisa é bem simples. Caixinhas de leite que têm tamanho padronizado, cola quente para unir as extremidades, um pequeno estilete que retira cada uma das tampinhas plásticas e fita adesiva. Com isso em mãos, é só dar forma às casinhas, que podem ser feitas de qualquer tamanho, do jeito que ela aprendeu há pouco mais de 3 meses. Eu estava assistindo um vídeo e vi uma mulher fazendo. E aí eu decidi fazer, só que aí eu modifiquei para ficar mais do meu jeitinho. Coloquei a mão na massa no outro dia. E aonde que foram parar essas casinhas que você já produziu?
Olha, tem uma no bairro Bela Vista, tem outra lá no Barreirinhas, e tem uma na minha escola. A parte mais cansativa ela faz na pia de casa com água corrente. Por conta do mau cheiro que fica, e como eu não posso pegar, receber e já lavar, aí às vezes fica algumas semanas e aí acaba azedando o leite, que fica o restinho dentro. Desde que começou a fabricar as casinhas, a Maria Clara não para de receber as caixas de leite. Aquelas de suco também servem. E o quintal tá cheio. As casinhas servem de abrigo para gatos e cães de pequeno porte e são doadas para pessoas que não têm onde abrigar os bichos que criam. Tudo feito de forma prática, que funciona como uma terapia para a Maria Clara. E essa história da fabricação das casinhas usando caixinhas de leite e de suco foi parar longe, tanto que a Maria Clara acabou recebendo uma espécie de homenagem de uma das empresas que fabrica esse tipo de produto. Ela recebeu em casa um presente. Como é que foi que aconteceu isso, hein, Clara? Eles entraram em contato comigo depois de eu ter marcado eles em uma das produções que eu estava fazendo. E eles me mandaram um formulário. Aí eu respondi, não estava com muita esperança não, por ser uma marca grande, né? Aí um mês depois, chegou aqui em casa a caixa. Gente, foi uma alegria. Eu nunca chorei e gritei tanto na minha vida. Uma iniciativa super válida, não só por dar abrigo a cães e gatos, mas também por ajudar o meio ambiente com um material que muitas vezes é jogado em terrenos baldios e demora dezenas de anos para se decompor. A aluna que cursa o 2º ano do ensino médio está feliz e tem certeza que as casinhas que ela faz e entrega de graça para quem quer, representam a parte prática de um amor pelos bichos, que nasceu desde que Maria Clara começou a conviver com eles. Sempre gostei dos animais. Sempre foi a menina do... Sempre foi assim. E eu queria ajudar de alguma forma. Eu também quero fazer medicina veterinária, pretendo abrir uma clínica, se Deus quiser. Então, como eu ainda não posso fazer isso, eu tento ajudar como eu consigo. E essa foi a maneira que eu fiz para ajudar. Quer dizer, na verdade, a tua parte tu tá fazendo, né? Exatamente. Uma linda maneira de ajudar. Com certeza você vai realizar todos os seus sonhos, Maria Clara. Olha, 12h47, no próximo bloco a gente mostra o perfil do eleitorado em Jacobina, no norte do estado. Eu volto já com essa e outras notícias. Acesso à saúde de qualidade com preço que cabe no seu bolso. A Anfi Seguros tem a melhor alternativa para cuidar da sua saúde. Apenas R$ 79,90 por mês, mais R$ 19,90 por dependente. Mais de 20 especialidades e exames com preços exclusivos na rede credenciada. Consultas a partir de R$ 19,90 em Barreiras e a partir de R$ 49,90 em Luiz Eduardo. Peça já o seu Med Sempre aqui na Anfi Seguros. Sabe o que está acontecendo aqui na Sempre Lar? O Feirão Tramontina. Vem aproveitar a variedade e qualidade que só a Tramontina tem, com preço baixo que só a Sempre Lar garante. Leixeira Nil Tramontina 5 litros por só R$ 49,90. Panela de pressão Vancouver 4 litros e meio por R$ 159,90. Faqueiro 20 peças Leme só R$ 34,99. Mas corre porque acaba rápido. Feirão Tramontina Sempre Lar. Atenção, Barreiras! A Azevedo Materiais de Construção tem pisos de alta qualidade, variedade para todos os estilos e preço de fábrica que ninguém bate. Venha escolher o piso ideal e transformar sua obra economizando de verdade. Solumed, Central de Marcação de Exames. Agora em novo endereço, Rua Haroldo de Andrade, ao lado do Estádio Geraldão. 77-99864-0505. Solumed, consultas e exames por valores acessíveis. Doze horas 49 minutos, imagens de Juazeiro, trecho aí da obra da travessia urbana, nesse momento trânsito intenso, mas sem retenções.
Chega para cá para o estúdio para eu te contar agora eleições 2026. A Central de Eleições da Rede Bahia iniciou hoje um novo ciclo de entrevistas com os candidatos ao governo do estado, por ordem definida em sorteio. O primeiro convidado foi o candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues, do PT. A sabatina aconteceu às 9h30 da manhã e foi transmitida ao vivo no canal do YouTube da Bahia FM, com cobertura completa no G1 Bahia e nas redes sociais. Participaram da entrevista Fernando Sodac e Georgina Mainar, apresentadores da TV Bahia, Jade Coelho, editora do G1 Bahia, e Gabriela Braga, editora da Bahia FM. Amanhã, a Central de Eleições da Rede Bahia recebe Haroldo Félix, do Unidade Popular. Reforçando, as entrevistas são transmitidas ao vivo no canal do YouTube da Bahia FM, com cobertura completa no G1 Bahia e nas redes sociais. O Tribunal Superior Eleitoral atualizou o perfil do eleitorado para as eleições de 2026 na Bahia. Mais de 11 milhões de pessoas estão aptas a votar, com a maioria feminina. Em Jacobina, são 61.882 eleitores, sendo mais de 8 mil com voto facultativo. Confira na reportagem. Aqui na Bahia, o eleitorado é diversificado. São diferentes histórias e diferentes necessidades que se encontram no exercício da cidadania por meio do voto. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, no pleito deste ano, o Estado contará com 11.321.005 eleitores aptos a votar. O voto é mais do que um direito. É uma ferramenta poderosa que o cidadão tem nas mãos para transformar a sua realidade e a do lugar onde vive. O voto tem sim poder de transformação dentro da sociedade e a gente cada vez mais melhorando a nossa compreensão da política, que a política não fique somente numa esfera partidária, do partido A ou partido B, mas que a gente compreenda a política como fatores econômicos, sociais, culturais, de transformação do nosso povo, a gente vai entender que votar é importante. Em Jacobina, na região norte do estado, são 61.882 eleitores aptos para o pleito deste ano. Desse total, 53.327 são eleitores obrigatórios e 8.555 são eleitores facultativos. Maria Eduarda faz parte desse grupo facultativo. Ela tem 15 anos, mas faz 16 em setembro, poucas semanas antes do primeiro turno das eleições. Acho muito importante o povo exercer seu direito ao voto. Tanto eu que sou mulher, jovem, e o voto feminino é uma coisa recente. Então eu acho que as mulheres deveriam sim escolher quem representa elas tanto fora quanto dentro do país. Ainda em Jacobina, a maior parte dos eleitores tem entre 40 e 44 anos de idade, somando mais de 6 mil pessoas nesta faixa etária. Vênus tem 42 anos e faz questão de votar e escolher seus representantes desde os 16 anos de idade. É algo que a gente tem que preservar e fazer sempre com responsabilidade, prezando pelo que a gente acredita, pelo que a gente busca, né? Sempre levando em consideração a comunidade como um todo, a sociedade, e não trazendo o voto somente para interesses pessoais. Já em Juazeiro, o número chega a 164.778 eleitores, sendo 143.826 obrigatórios e 20.952 facultativos. Em Juazeiro, a maioria dos eleitores são jovens entre 25 e 29 anos, ultrapassando 18 mil pessoas. E assim como em todo o estado, em Juazeiro e Jacobina, as mulheres continuam sendo a maioria do eleitorado, representando 53% e 54% do total, respectivamente. Mostrar que a mulher está aí para tudo, né? Que a mulher hoje ela manda em qualquer área, né? Então isso é importante para o voto também. O voto é tão importante que aqui no Fórum Eleitoral de Jacobina as pessoas podem treinar nessas urnas para saber como vai ser no dia das eleições. Neste ano serão 6 escolhas diferentes, mas a participação popular não é só um dever com as urnas eletrônicas. Cada voto consciente é capaz de mudar e definir os rumos do Estado e do país por meio do voto. Tem que escolher um candidato bom, muda sim. Sempre já mudou e muda, porque eu voto há muitos anos e já vejo essa mudança. Só escolher bem. Com certeza. O serviço de emissão da nova carteira de identidade foi prorrogado até sexta-feira em Juazeiro. O atendimento é realizado pelo SAC itinerante, no Colégio Estadual Rui Barbosa. Amanda Franco volta aqui com a gente. Amanda, a procura está grande por aí?
Miller, hoje a procura está menor do que na semana passada. Na semana passada, todos os dias que a gente passava aqui pela porta, a fila cedinho, né, que fica próxima aqui à TV São Francisco, cedinho já tinha uma fila enorme. Hoje estava menor porque as pessoas realmente acreditavam que ia finalizar no sábado passado. Mas aí prorrogou, vai até a sexta-feira. A partir de amanhã o pessoal já está esperando aqui uma multidão de gente, como aconteceu em todos os dias da semana passada. Vamos tentar aqui conversar com as pessoas para falar desse serviço gratuito de emissão de RG que está acontecendo aqui no Colégio Estadual Rui Barbosa, aqui em Juazeiro. Muito boa tarde. Como é o nome da senhora? É Ana Maria da Silva Andrade. Dona Ana Maria, já tinha tentado tirar RG lá no saque? Já tinha tentado, mas a filha estava muito grande, eu não podia deixar minha mãe sozinha em casa, aí eu voltei para casa e não consegui tirar. A senhora cuida da sua mãe, né? Cuido. Aí a senhora mora aqui pertinho, ficou sabendo? Foi, aí vim correndo. A vizinha disse, corra lá ligeiro, aí eu vim correndo ligeiro tirar a minha. Tem pouca gente, anda? Tem pouca gente, corra ligeiro, aí larguei lá tudo e vim. Aí hoje a senhora, enfim, vai conseguir renovar o seu RG, né? Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pois é, muito obrigada. Esse é um serviço muito procurado, é dos serviços mais procurados que tem aqui no saque de Juazeiro. Por isso que foi aí uma semana de muita procura e aí eles prorrogaram para até sexta-feira aqui no Colégio Rui Barbosa. Eu vou conversar com a Zislane Cruz, que é gerente do saque itinerante. Muito boa tarde para a senhora. Esse serviço muito procurado aqui em Juazeiro, ele foi prorrogado aqui no Colégio Estadual Rui Barbosa. São 160 vagas por dia, não é isso? Boa tarde. Exatamente, boa tarde. São 160 vagas por dia. O nosso atendimento é das 7 da manhã até as 16 horas. A pessoa tem que trazer a certidão do Estado Civil original. Caso a certidão esteja plastificada, tem que tirar uma xerox. Menor de 16 anos tem que estar acompanhado do pai ou da mãe. E o pai ou a mãe tem que estar com o documento oficial com foto. A gente percebe porque eu já estou aqui, viu, Miller? Já vim aqui já é a terceira vez, a procura é muito grande, então é importante a gente falar de serviço. E a gente sempre fala com alguém, deu problema, esqueceu um documento, não trouxe a original, e vai tendo essas questões, né? É importante a gente reforçar essa documentação. Depende do estado civil da pessoa, precisa trazer o documento original e se for menor de idade, o acompanhante maior de idade precisa ter essa documentação com foto. Exatamente. Ou seja, se solteiro, certidão de nascimento, se casado, certidão de casamento, caso a pessoa seja viúva, divorciado, tem que ser a certidão de casamento com averbação. Tá ok, eu quero agradecer a sua entrevista. É isso, um serviço extremamente importante, muito procurado aqui no saque de Juazeiro, muita gente atrás desse serviço, foi prorrogado, as pessoas estão procurando bastante. Lembrando, está acontecendo aqui no Colégio Estadual Rui Barbosa, de 7 horas da manhã, que começa a fazer a triagem, até 4 da tarde. Você tem até sexta-feira, se ainda não fez o serviço, viu? E se prorrogou é porque a procura está grande, né, Amanda? Você está aí comentando, a gente está vendo as imagens na tela. Dá uma olhada aí, ó. Muita gente que foi para poder fazer a emissão da carteira de identidade e tem que estar com esses documentos, gente. Se você é solteiro, certidão de nascimento. Casado, certidão de casamento. Se é viúvo, tem que ter a averbação. E aí a foto 3x4 não pode faltar também. Então, lembrando, até sexta-feira essa oportunidade no Colégio Rui Barbosa, em Juazeiro. 12h58 agora, quero te contar sobre as notícias do futebol, porque a rodada do Brasileirão foi movimentada. Danilo Ribeiro, contigo.